Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Muito bom chegarmos mais uma vez até você com mais este episódio, em que vamos falar hoje sobre a Lei do Progresso, uma das leis morais do Livro dos Espíritos. Estou aqui com a Kátia Regina Iabico e o Guilherme Iabico, que juntos comigo, Osmar Marques Filho, faremos este bate-papo, né? Esta conversa, que acho que vai ser muito legal. Olá, queridos amigos Kátia, Guilherme, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso episódio do Espiritismo em 30 Minutos. Olá, Osmar, olá, Guilherme. É com grande prazer que eu me encontro aqui mais uma vez para nós falarmos aí um pouco mais sobre Espiritismo em 30 minutos. Olá a todos os companheiros de canal, olá a todos os ouvintes. Prazer estarmos aqui novamente para mais um episódio do nosso canal. Nós estamos aqui já há alguns episódios comentando as leis morais do Livro dos Espíritos, né, que é o livro terceiro. E eu queria, como nas outras vezes, nos outros episódios, perguntar para vocês por que o progresso é uma lei moral. Em que sentido a gente pode entender isso e como que o Espiritismo entra nesse processo de progresso? Né, Osmar, conforme a gente já tem comentado, em cada lei, né, é, sempre nos dá a impressão que essas leis, lei de sociedade, lei do progresso, né, lei de destruição, ela cabe mais para como leis materiais e não morais, né? Mas veja bem, eu acho que a lei do progresso abre um portal aí para nós entendermos por que ela tá, Kardec nos coloca como uma lei moral, né? Então, lá no primeiro, na primeira questão do capítulo 8, né? Do livro 3 do Livro dos Espíritos, ele vai tratar do nosso estado natural. A pergunta é a seguinte: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? E aí é respondido pelos espíritos assim: não, o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então veja bem, o progresso da humanidade ela se dá, claro, materialmente, e nós estamos vendo isso todos os dias. Mas a gente também tem que pensar que nós progredimos não só materialmente, né? Nós também progredimos nessa questão, quando ele diz desse estado natural, né, que é a infância da humanidade, se nós olharmos lá para trás, né, historicamente, nós estamos vendo esse progresso moral. Então, falando nessa lei do progresso, essa lei do progresso, o estado material e moral, eles caminham juntos, mas não quer dizer que eles caminham no mesmo passo. Eu acho que é isso que vai ficar muito evidente hoje na nossa conversa de 30 minutos aí. Então, apesar de ser também dentro das nossas leis materiais, existe a lei do progresso, o progresso está aí hoje principalmente, né? Acho que a gente vê tão rapidamente as coisas acontecendo, é, principalmente na área digital, né? E promovendo muita coisa boa na área da ciência, na área da educação, né? Medicina. Só que esse progresso que Kardec diz aqui, ele é um pouco mais profundo, com relação ao nosso progresso moral, à nossa reforma íntima, que vai acontecer ao mesmo tempo, né? Então não é assim, um vai progredir, o outro fica, depois o outro progride. Não, ele progride ao mesmo tempo, não passo a passo, juntos, passo a passo. O que aconteceu com a humanidade? Ela deu uma guinada na área material, né? E agora nós estamos resgatando esse estado moral, e isso faz parte também da lei do progresso, né? Então, intelectualmente nós progredimos, materialmente nós progredimos, e agora nós estamos dando passos mais largos na senda desse progresso moral. Né? E o que seria esse progresso moral, né? É um progresso íntimo. Então, cada um vai progredindo
de acordo com a sua necessidade, né? É uma reforma íntima mesmo, através da prática da caridade e do bem, que hoje nós estamos vendo também, né? Várias instituições promovendo isso, né? Essa caridade, pessoas, né? Pessoas físicas promovendo essa caridade, casas espíritas, outras religiões promovendo tudo isso. Por quê? Porque se nós caminharmos só para esse progresso material, nós vamos nos perder. E onde nós vamos nos perder? No nosso orgulho e na nossa vaidade, né? Que são as nossas tendências ainda. Então, hoje, com uma consciência mais ampla, através do conhecimento que nós adquirimos, e isso também é progresso, nós estamos hoje num foco maior para essa reforma íntima que seria o progresso moral. Então, Kardec, depois ele faz uma explicação aqui, dizendo o seguinte: olha, o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Então, nós estamos nessa senda, né, de melhor compreendermos e praticarmos essa lei do progresso, entendendo que essa lei do progresso não se destina só a um progresso material, mas principalmente um progresso moral, que quando nós tivermos, e ele coloca aí, né, que nós somos seres perfectíveis. Então, nós vamos chegar à perfeição. E como nós chegaremos à perfeição? Através desse progresso moral, dessa modificação, e como essa modificação, essa reforma íntima vai acontecer? Só através da prática da caridade, que seria o quê? A caridade consigo mesmo, a caridade com o próximo, né? Então, sermos mais, respeitarmos o próximo, termos assim, tolerância com o outro, paciência. Então, tudo isso são ainda eh, talentos que nós temos que lapidar em nós. E é só através de um trabalho contínuo na caridade que nós vamos exercitando esses talentos que já existem em nós, numa graduação ainda muito pequena, né? Então, a partir do momento que nós vamos entendendo que é só dessa maneira, nós vamos nos exercitando e nos melhorando moralmente, né? E aí sim, é só por esse caminho, né, como diz aqui Kardec, que nós chegaremos à perfeição. Não tem outro caminho, né? Então, essa lei do progresso que Kardec traz na doutrina espírita é fascinante, né? Porque ela aborda essa evolução incessante da humanidade nos dois aspectos, tanto no moral quanto no material, intelectual, né? E é sobre isso que a gente vai estar falando durante essas questões aqui, que vai da 776 do Livro dos Espíritos até a 802. Uma coisa muito interessante, né, como a Kátia falou, é que esse progresso ele não se dá de uma maneira simultânea, né, entre a evolução, vamos dizer assim, intelectual, né, com a evolução moral. Mas uma é importante para a outra, né, porque é necessário que nós possamos progredir intelectualmente para poder compreender quais são os verdadeiros ensinamentos. Nós precisamos ter essa capacidade intelectual mais avançada, mais é, é, em um estágio de progresso maior para que possamos entender essas leis morais, né? Porque a gente pode muitas vezes ter lá no Evangelho essa necessidade, perceber, né, que nós temos essa necessidade, mas às vezes a gente só fica preocupado com o progresso moral. Mas o progresso moral depende também, né, desse progresso intelectual. Assim como o progresso moral vai trazer um avanço maior também para o intelecto, porque a moralidade não está apenas nessa relação
ah, de caridade com o próximo, mas uma caridade comigo mesmo, de eu ter também essa, esse estímulo para eu poder desenvolver a minha intelectualidade, estudar, compreender, né? Então, apesar delas não estarem ali caminhando simultaneamente, elas são, de certa forma, intrínsecas uma à outra, né? Elas interagem, elas se, vamos dizer assim, de certa forma, se interpenetram, né? Porque uma depende da outra. Elas podem não ser caminhar juntas, né? Mas uma depende da outra. É interessante também que não se pode deter o progresso, né? Isso é uma informação importante que também está nesse trecho do Livro dos Espíritos, né? Também não se pode voltar ao estado natural, na questão 778, né? Os espíritos dizem isso, a gente não pode retrogradar, ou seja, o espírito não perde o progresso que já conquistou, né? E também outra coisa interessante é que geralmente o progresso intelectual ele vem antes do progresso moral, né? Na 780, Kardec vai perguntar se o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, a gente às vezes pode se assustar em olhar a sociedade, olhar a humanidade na Terra, pensando que nós estamos regredindo, porque nós temos guerras, nós temos desigualdades sociais entre povos do mesmo país, como entre países. Mas é consequência do maior avanço intelectual e não avanço moral. Porque se a gente tivesse um avanço moral maior ou um pouquinho mais equilibrado ao intelectual, a gente não teria essas grandes desigualdades e as guerras. Porque na verdade as guerras são consequência do nosso egoísmo e orgulho em defender os próprios interesses. Então, se tivéssemos mais moralidade, não haveria necessidade das guerras, um defendendo seus interesses, atacando o outro para isso, né? Então, acho que é um consolo muito grande para nós enxergarmos a humanidade por esse aspecto de que nós estamos sim em progresso, mas o progresso é lento, embora a gente perceba muito progresso intelectual, tecnológico, né? A gente percebe isso, é muito rápido, mas o progresso moral vai ser mais demorado mesmo, porque ele vai depender da nossa mudança íntima. E isso nem sempre está assim, as pessoas desejam, entendem isso, né? Então demora um pouco mais. E aí Kardec, inclusive, pergunta como que o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, ou seja, como que o avanço do conhecimento e o avanço tecnológico podem nos ajudar no progresso moral. E os espíritos dizem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Então veja, nós precisamos compreender o bem e o mal. Não é uma questão automática. Nós não sabemos já de fábrica, né? Vamos dizer assim. Não sabemos de fábrica o que é o bem e o que é o mal. Nós precisamos compreender. É lógico que nós temos as leis morais, as leis divinas dentro de nós, na consciência, mas nós precisamos expandir e desenvolver essa consciência. Então, na visão espírita, nós precisamos entender o que é o bem e o que é o mal, e para isso precisamos de uma referência, porque cada um vai ter a sua visão de bem e de mal. Geralmente, bem é aquilo que nos convém e mal é aquilo que nos incomoda. Mas, na visão espírita, bem é quando eu promovo o bem-estar da coletividade, o bem-estar quando eu auxilio o meu próximo e quando eu auxilio a coletividade. Isso é o bem. E o mal é o que se distancia disso. Então, é um grande auxílio para nós compreendermos essa visão de bem e de mal e trabalharmos a nossa intimidade para construir em nós o bem e o mal. Eu acho muito consolador tudo isso, vocês não acham? Realmente, né, Osmar, é todo um aprendizado individual e coletivo, né, na verdade, né? E eu fico pensando assim,
Talvez as pessoas acreditem que a humanidade está regredindo porque pensa que a evolução ela acontece de forma linear, uniforme, e não é assim. Ele vai variando conforme as circunstâncias, o momento, o tempo, as escolhas de cada povo, de cada nação, né? Porque cada um, mesmo aqui no mundo de provas e expiações, cada um está num estágio, né? Então, mas a gente tem que entender que sempre nós estamos ascendendo, né? Sempre estamos. Então, alguns acham assim: ah, não, é só otimismo isso, né? A pessoa está muito otimista com relação ao mundo. Realmente, é o que você falou, mas quando a gente lê aqui, isso daqui é muito consolador e é bonito. De ver a justiça divina em tudo isso. Então, nos é dado a oportunidade de progresso. Esse progresso não vai ser linear. Oh, nossa, ele é linear e uniforme. Não, porque cada um tem as suas escolhas. Precisa promover primeiro a mudança, a transformação íntima, é de cada um. Tendo a transformação íntima, a transformação individual, isso se processa também na sociedade, e aí a partir disso são civilizações e outra, são gerações e gerações para que isso se transforme, não é? A sociedade não se transforma de um dia para outro, assim como o indivíduo também não. Então, quando nós falamos de uma vida do espírito, nós não estamos falando de uma existência de 90, 100 anos, né? Nós estamos falando de milênios. Então, esse espírito caminha há milênios. Nós saímos lá do primitivismo e estamos hoje, aqui, século XXI, ainda com algumas dificuldades, mas quanto progresso nós já não fizemos eh, dentro de nós, né? Com relação aos nossos pensamentos e sentimentos, mas com relação a todo esse progresso material que nos trouxe até aqui, esse progresso intelectual que nos trouxe até aqui. E é muito bonito também pensar que precisa a intelectualidade e o conhecimento vir primeiro, porque o conhecimento abre a nossa consciência, e abrindo a nossa consciência nos cobra posturas diferentes. É nesse sentido que eu vou ter o progresso moral. Quando eu começo a compreender melhor as leis divinas, eu percebo que é só através dela, né? E a gente, e ainda eu digo mais, conforme eu vou evoluindo moralmente, eu vou compreendendo nas entranhas essas leis morais, porque por ora eu ainda conheço na superficialidade. Por quê? Porque eu ainda, mesmo intelectualmente, não tenho capacidade de abarcar tudo isso, né? Então, mas como Kardec disse, como o homem é perfectível, isso de geração em geração, de encarnação em encarnação, nós vamos compreendendo melhor e essas leis divinas vão fazendo assim um escopo dentro de mim, de tal maneira que eu vou mudando minha postura diante perante si mesmo, diante do próximo mais próximo, e isso vai se estendendo, até que eu percebo que se a humanidade, se eu não quiser para a humanidade aquilo que eu quero para mim, não vai haver progresso, né, no caso moral. Então, não é assim, aí falando do egoísmo e do orgulho, né, não é só para mim, porque não adianta, isso não traz progresso. É para mim. Se eu estou confortável diante disso, é porque eu ainda não compreendi as leis divinas, né. Então, não é só para mim, é para mim e para o outro. Se o bem é bom para mim, vai ser bom também para o outro. Se é só para mim, não é um bem, né. Então, o orgulho e o egoísmo é quem trava essa lei do progresso, né. Ele atrasa, e nós já atrasamos muito, né, como seres imperfeitos que somos. Por isso hoje, é nos chamado muita atenção quando se fala assim, até na Gênese é comentado sobre isso, né, que nós estamos, numa nova era. Que nova era é essa? A era da consciência do espírito, da consciência que nós somos espíritos milenares, que já tivemos
muitos aprendizados e que agora nós estamos indo para a prática. E essa prática é da promoção, né? Que promoção é essa? A promoção do progresso moral em nós mesmos e levando isso para os próximos mais próximos e para a sociedade. Isso é uma consciência mais ampla do que é um progresso moral, né? Então, nós não podemos ficar estacionados. Essa lei do progresso, ninguém pode eh, eh, entravar a lei do progresso, porque se isso acontecer, a própria lei se encarrega de fazer com que nós avancemos, através de outras leis, e até a lei da destruição, que nós já falamos sobre ela. Então, isso nos move para nos modificarmos. Existem exemplos bem práticos, assim, da nossa própria existência, né. Às vezes é só através de um chacoalhão que a gente fala, né, de uma dificuldade muito grande que nós modificamos alguns hábitos que nós temos, né. Às vezes é um hábito com relação à saúde, né. Olha, precisa vir um mal maior para que eu "Opa, espera aí", traz para a consciência, eu preciso modificar alguns hábitos na minha jornada aqui, né. Eu estou, eh deteriorando o meu corpo físico. Então são coisas assim, e dessa maneira como acontece comigo, acontece com uma civilização inteira, né, como nós vamos ver aqui, na sequência do livro dos Espíritos, que ele vai falar dos povos degenerados também, por que que isso acontece, né. E tem também, inclusive, o papel da sociedade nesse processo, porque Kardec vai perguntar: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado do ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então veja, olha que interessante, né? O contato social é que faz o intercâmbio e o encontro entre os espíritos um pouco mais avançados e os menos avançados. E os mais adiantados devem ajudar os outros a progredir. Então, a sociedade tem esse papel de ser um espaço de progresso mútuo, nós nos auxiliarmos mutuamente. Logicamente que dependendo da nossa condição moral, né? Então, aqueles mais avançados moralmente devem auxiliar os outros, e os intelectualmente também, né? E os financeiramente também, porque em outros trechos do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem isso: o mais forte deve auxiliar o mais fraco. Então, o papel da sociedade é esse, de auxílio mútuo, para que todos possam progredir mutuamente, intelectual e moralmente. Eu quero então convidar aqui nosso amigo ouvinte a ser um colaborador nesse progresso moral. Como que a gente pode fazer isso? Nós temos uma arma na nossa mão chamada celular. E o celular, ele tem nós temos as redes sociais. Então nós podemos ser semeadores de progresso moral através das redes sociais. É como se fosse um varal que a gente tem na frente da nossa casa e as pessoas passam e olham o que está pendurado naquele varal, como é a literatura de cordel, né? Então você pode ter o varal lá da sua rede social, seja ela qual for, e ter conteúdos, primeiro que sejam verdadeiros, depois que sejam construtivos, que sejam positivos moralmente. Então a gente pode ser um colaborador do progresso moral. Não entrar na tentação de compartilhar mentiras, inclusive mentiras que critiquem o outro. Eu fico muito decepcionado, não deveria, né? Mas ainda fico, de ver espíritas comentando nas redes sociais com maldade, com ódio, especialmente na política, mas também em outras áreas, né? Inclusive religião também. Então eu fico muito decepcionado, porque eu acho que o espírita precisa ser um semeador de alegria, de esperança. Imagine Chico Xavier
se estivesse com uma rede social, o que ele não estaria compartilhando hoje? Kardec, se tivesse uma rede social, né? Então, podemos nós sermos semeadores de esperança através das redes sociais e das nossas conversas também, né? Diárias e com as pessoas da nossa convivência. Isso é uma forma de contribuir para o progresso da sociedade. Depois, na sequência, nós temos aí o papel da civilização mesmo, né? E o progresso da legislação humana. Então, a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? O que vocês acham? Eu acho que essa relação do progresso, né, ela é muito importante. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla em vários pontos, né? Mas como o Osmar falou também, o progresso deve partir não apenas do âmbito espírita, né? Mas é da pessoa, do indivíduo. E isso que é o ponto principal, né? Nós não devemos nos ver como apenas espíritas, né? Mas como espíritos em evolução. E nós temos o conhecimento que o espiritismo dá, né? Então, nós temos que ver esse ponto, principalmente, como o Osmar falou, do que nós, como espíritas, estamos é, é, promovendo, né? E o que nós estamos deixando aí para esse progresso, né? Na resposta aí, né, que o Osmar fez a pergunta, é a pergunta 790 de Kardec, né? Ele fala que a civilização é um progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Então, é uma fase, né? É ainda um progresso incompleto. Por quê? Porque nós, talvez a visão seja apenas material ainda, né? E pensando uma coisa mais completa, que é o caso do espírito encarnado, né? Então, o que vai acontecer? Nós, como espíritos, vamos progredindo moralmente, né? E aí, é, como eu já falei anteriormente, nossos hábitos, nossa postura vai se modificando até a gente chegar àquela perfeição. E falando nisso, né, como que a gente poderia perguntar, alguns podem estar se perguntando, como que a gente pode acelerar o progresso moral? Né? Qual seria um meio de acelerar esse progresso moral? Nós estamos aqui, o Osmar deixou bem claro a questão do século XXI, que nós temos armas, que seria as redes sociais. Nós estamos num podcast falando sobre espiritismo. Então, nós temos que refletir qual é o papel do espiritismo na minha existência. Se ele exerce um papel decisivo nessa aceleração do progresso, do meu progresso, né? Tanto no aspecto moral quanto intelectual. Então, Kardec deixa claro isso, né? Que a doutrina espírita contribui para essa transformação da humanidade, porque ela oferece uma compreensão sobre a vida, sobre a morte, sobre o destino dos seres, e isso modifica a consciência daquele ser, né? Que deixa de pensar que é só esse momento, só essa materialidade, e passa a pensar no futuro. E que não é um futuro deste momento, desta encarnação, mas um futuro do espírito. Então, a doutrina espírita, ao revelar a existência de um mundo espiritual, a imortalidade da alma, ela amplia esse entendimento sobre as consequências dos nossos atos e a necessidade de nos aprimorarmos constantemente. E isso nos incentiva a desenvolver várias virtudes, porque é só através desse caminho. Então, aí os seres começam a pensar na caridade, no perdão, na tolerância, e isso acelera o meu próprio progresso. E acelerando o meu próprio progresso, eu vou acelerar o progresso coletivo, porque os meus pensamentos, as minhas ações serão não só para mim,
mas para todos. Então, é só dessa maneira que eu posso acelerar, esse progresso. E no campo intelectual também, né, meus pensamentos vão começar a se modificar. E aí ele estimula, né, a todos terem um raciocínio crítico, a estudar mais essas leis, a buscar um conhecimento universal, valorizar, sabe, essa questão do livre-arbítrio, né, quais são as escolhas que eu estou fazendo. Diminui ou, estanca essa questão de preconceitos, promove a liberdade de pensamento, renova nossas ideias. Então isso tudo é um avanço social, né, mas que, como Kardec já falou, não vai dar saltos, né, não é de uma forma linear, constante, mas começa a partir de cada um, né. Então, nós já somos seres civilizados, mas já foi dito aqui, a civilização ainda é incompleta, necessita ainda desse progresso maior, que é o progresso moral. E essa educação moral que nós temos que fazer primeiramente conosco, né. Eu não tenho como educar o outro, eu educo a mim mesmo. E o outro, a única educação que eu posso dar pelo outro é pelo meu próprio exemplo. Isso a gente já sabe. Que foi o que Jesus fez, né. O exemplo maior que Jesus deixou foi, as suas próprias ações. Então, os exemplos que eu posso dar é diante das minhas próprias ações, das minhas próprias, transformações. Então, essa educação moral que vai ser promovida através do espiritismo, vai me inspirar a todo momento, e me transformar, né, e respeitar. Respeitar as diferenças, respeitar o outro, porque cada um está num momento e a escolha de cada um depende de cada um, né. Eu não posso escolher pelo outro e eu não posso modificar o outro, mas a mim mesmo sim, e deixar exemplos fortes, o exemplo arrasta, é isso que nós sabemos, né. Eu só queria, deixar uma reflexão para os nossos ouvintes, que acho que vale a pena a gente pensar. Na questão 793, Kardec diz: "Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até este momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização." Fica aqui para nós essa reflexão, né, de como podemos colaborar para essa sociedade mais avançada moralmente. Nosso tempo então está já esgotado. Queríamos muito agradecer a presença hoje conosco da Kátia Yabico, do Guilherme Yabico, você que nos acompanhou em nosso podcast. Neste episódio de hoje, falamos sobre a lei do progresso do Livro dos Espíritos. Um abraço, fique na paz de Jesus e até nossos próximos episódios.